A primeira vez que eu pisei num terreiro e ouvi o som dos tambores, eu senti um arrepio, uma sensação de frio e calor ao mesmo tempo, uma paz no coração, e tive a certeza que ali era meu lugar. Quando eu entrei no terreiro pela primeira vez, o que eu senti foi um retorno, que era a minha casa de quando eu era pequena e eu só estava voltando para ela. E a primeira vez que eu ouvi um tambor, nossa, até hoje dispara o coração só de pensar. Eu senti vibração alta, senti como se eu estivesse voltando para casa, senti força, senti que estava pertencida. A função da música no terreiro é ter esse contato, né, com o lado espiritual e trazer a energia, né, a manifestação das entidades, dos orixás dentro do espaço do terreiro, né? Também conectar cada filho da casa, né, com energia, colocar todo mundo na mesma vibração, na mesma energia, né? A música do terreiro, ela envolve, né, além dela envolver na vibração das notas mesmo, ela faz a vibração das entidades e dos orixás. Então, dentro de um terreiro, isso acaba facilitando um pouco o nosso trabalho, né? Além dele conduzir a energia para que o trabalho flua de forma melhor, ele também conduz o trabalho, dá o direcionamento para o trabalho. Então é de extrema importância a gente estar alinhado com os ogãs da casa, a gente tenta ser assim, ter uma conversa sempre prévia, a gente tem, né, às vezes também quando a energia não está legal, às vezes com o olhar a gente também fala com eles e a gente tenta manter essa energia para que as coisas fluam melhor. E principalmente para que chegue para as pessoas que estão na assistência de uma forma bem bacana, que elas consigam realmente sentir essa emoção, que é a emoção que a música de terreiro passa, né? E quando isso atinge as pessoas da assistência, faz com que elas se sintam mais à vontade de estar aqui, se sintam acolhidas. Esse é o primeiro acolhimento, né? Escutar esse tambor batendo, isso é um dos primeiros acolhimentos que tem dentro do terreiro. Né? Sentir aquela música que abraça, sentir aquela música que vibra numa nota que acalma, ou realmente numa nota que traz essa emoção que a pessoa está sentindo. Isso chega até a hipnotizar a pessoa quando chega realmente e escuta isso. Exu, Exu é Mojubá. Exu, Exu é Mojubá. Exu, Exu é Mojubá. Exu, Exu é Mojubá. Olha quem vem na falange dos caveiras, pra firmar nossa porteira pros trabalhos começar. Exu Mirim, tranca a rua, seu porteira, taca fogo na fogueira, pro seu fogo transformar. Essa falange, o mal sempre se transforma, e a força do amor maior sempre prevalecerá. Peça pra eles levarem suas mensagens, eles são os mensageiros de todos os orixás. Exu, Exu é Mojubá. A Umbanda, quando ela inicia sem os tambores, né? Então você tinha uma questão rítmica que era feita através, né, das palmas e dos cânticos só, né? E aí depois, né, influenciada principalmente pelo candomblé Angola, né, de nação Angola, ela introduz os atabaques e os outros instrumentos na sua ritualística, né, na sua forma de fazer a música. E ela herda também da nação Angola a maneira de se tocar. Né? Se nas outras nações a gente tem
né, o uso do agdavi, né, que é uma baqueta, né, como se fosse uma baqueta que se utiliza para fazer os toques, na nação Angola não se tem, né? Os toques são realizados, são feitos direto com a mão no couro. E a Umbanda, ela herda isso, né? Ela passa a fazer a entoação dos cânticos, dos toques, com a mão, né? Então é muito difícil você conhecer um terreiro que se usa, né, os agdavis para fazer as entoações dos cânticos dentro da Umbanda. Então essa é uma das principais influências que tem, né? E além disso tem as influências dos ritmos, que são ritmos que estão fora, né, do espaço sagrado, né? A gente tem o samba, a gente tem o jongo, né? Tem esses outros elementos que acabam influenciando na formação musical que a gente tem dentro da religião da Umbanda. Tudo que a gente conhece de música brasileira e que é conhecido como música brasileira, tanto no Brasil quanto no mundo, né, é uma influência quase 100% de música negra, né? E essa música negra é influência direta, né, da ancestralidade tanto brasileira quanto africana. Então é muito complexo a gente, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, né, o que seria do Tom Jobim sem o samba? O que seria do Tom Jobim sem o samba, né? O que seria das próprias composições do Villa-Lobos, né, um dos grandes compositores brasileiro, talvez um dos maiores, sem essa musicalidade da cultura popular, né? E a cultura popular ela é totalmente ligada aos procedimentos de tradições religiosas, né? É muito difícil a gente falar música brasileira e não pensar em todas essas tradições. Agora, o que acontece na maioria das vezes é um apagamento desse fato, né? Então, por exemplo, nós temos o choro, que é uma música que vem diretamente do começo do samba, né, no Rio de Janeiro, no terreiro da Tia Ciata, que é, né, o choro, que é considerado uma música tanto popular quanto erudita, e só existiu porque existiu toda essa força, né? Essa força, esse conhecimento das raízes afro-brasileiras. Então, eu acredito muito que nós temos fases dentro da música brasileira onde essa influência ela vai se apresentando mais ou menos a forma como também o mainstream, né, vai aderindo a esse tipo de musicalidade, né? Porque em alguns momentos a indústria fonográfica, né, o mercado, ela resolve pegar esse tipo de influência, muitas vezes embranquecer, né, essa influência e criar os seus produtos para comunicar com a população. Mas quando isso começa a ganhar um tamanho muito grande, né, a indústria dá um jeito de desviar disso, propor uma outra coisa. É o caso do axé, por exemplo, né, da axé music, e tantos outros estilos. A música de terreiro, ela influencia diretamente nas minhas composições, na minha obra. Antes eu não tinha uma vivência de terreiro e eu vim para Nossa Senhora da Conceição justamente para entender essa vivência e essa necessidade que eu tinha de falar sobre esse tema. Eu estou fazendo um disco que ele é todo voltado para essa temática afro-religiosa com um contexto de reparação histórica. Então, a influência das músicas que têm, né, ritmos afro-mundiais, vamos dizer assim, foi fonte de pesquisa para mim e está sendo ainda durante esse processo de registro da minha obra. É o meu segundo disco e ele é inteiro voltado para essa temática afro-religiosa, com o alcunho de
né, de reparação histórica mesmo, de conscientização, né, para que a gente seja cada vez menos intolerantes com a religião alheia, né, e mais acolhedores, vamos dizer assim, de uma forma geral. Assim, no meu ponto de vista, no meu sentir, o quanto que a música, né, é importante no nosso dia a dia, né? Não só dentro de um terreiro, mas dentro da nossa casa, no trânsito, quando a gente está dirigindo, e isso tudo iniciou através lá na ancestralidade, né? Através do som dos tambores, e a gente vem trazendo isso, e cada ritmo, né? Independente de qual ritmo seja, qual gênero seja a música, a música traz essa alegria no nosso dia a dia, né? Traz o momento assim, eu acho que a gente ter além de conexão, mas é um momento da gente ter um momento de estar relaxando, né? O momento da gente estar um pouco desligando da nossa rotina do dia a dia. A música ajuda muito isso, a tratar a nossa alegria interna, né? Dentro da casa, a gente vai descobrindo os talentos das pessoas, né? Então a gente vai através tanto do trabalho que é feito pelo guia-chefe da casa, ele vai fazendo a observação dele, ele vai vendo a gente também vai vendo, né, o que a pessoa gosta. Eu gosto de tocar, né, eu tenho afinidade com a música. Então ela chega, ela vai tentar, ela vai começar devagar, aqui no caso a gente já tem algumas pessoas que tocam. Então essas pessoas já vão passando para as outras. E aí a gente vai desenvolvendo. É um desenvolvimento como se fosse um desenvolvimento mediúnico. É devagar, é com calma, é explicando. Porque, na verdade, o Ogan também se torna um médium, né? Para ele poder captar essa energia e transmitir, ser esse canal de transmissão, né? Dos orixás e das entidades que estão ali, que trabalham junto com o atabaque, ele precisa também ter esse trabalho mediúnico sendo desenvolvido nele. Então, é dessa forma, a gente vai fazendo através de conversas, a gente sempre faz aulas, né? Para poder chegar a um ponto que a pessoa consiga realmente já estar tendo esse feeling de poder escutar e perceber o que está dentro do terreiro, a energia, que ponto que ele vai chamar. Isso é com o tempo, mas a pessoa é um desenvolvimento, assim como um desenvolvimento mediúnico. Pai José, ele é dona de Iemanjá, mas com ele a espada de Ogum Beira-Mar. Pai José, ele é filho de Iemanjá, traz com ele a espada de Ogum Beira-Mar. Espada de Ogum Beira-Mar. Pai José, ele é filho de Iemanjá, traz com ele a espada de Ogum Beira-Mar. O responsável pelos toques e pelos cânticos, eu diria que seria toda a corrente inteira, né? Mas aí tem os mãos de couro, que são responsáveis por cuidar e zelar dos atabaques, tá fazendo os fundamentos, as coisas, com a ajuda minha e da mãe Fernanda também, às vezes para poder estar auxiliando eles. Hoje tem, no caso, a Thaís, que é o Ogan sentada aqui do terreiro, minha irmã, que essa responsabilidade ficou totalmente virada para ela, mas dentro de uma gira, eu acho que essa responsabilidade seria de todos, né? Todo mundo cantar junto,
colocar energia positiva para isso, ajuda a equilibrar a nossa família, a nossa corrente aqui no dia de gira. Me tornei mão de couro não muito tempo, mas desde pequeno sempre escutei meu irmão tocar, sempre ia no terreiro onde ele frequentava, a minha mãe, enfim, minha família. E sempre tive a curiosidade de tocar, mas até então nunca tive a oportunidade. Há pouco tempo me despertou essa curiosidade e então eu me entreguei, né? Treinei bastante, fui me dedicando e até que veio o convite para me estar fazendo a gira. Toquei a gira, tudo, e me perguntaram se era isso mesmo que eu queria. E foi de imediato, a minha resposta foi sim. O processo de elaboração de um ponto cantado, ele passa também por um processo de mediunidade. Não dá pra gente... claro, existem, né, mãos de couro que eles fazem, né, os pontos. Então, hoje eu vou fazer um ponto. Né? Ele senta lá e aí ele começa, né, a escrever esse ponto de livre, espontânea vontade. Mas os pontos que a gente fala que são aqueles pontos que mais tocam a gente, né, que mexem profundamente com a gente, são aqueles pontos que passam pela mediunidade. Então, geralmente, a entidade ela vem, ela canta um ponto dela, né? Da mesma maneira que a entidade dá o nome, a entidade risca o ponto, a entidade pode vir, pode dar o ponto dela. Né? Às vezes é um processo, você está no processo de meditação, né? No processo de conexão com o sagrado, e aí você consegue, né? Você ouve esse ponto sendo cantado para você, né? Você escuta a melodia, você escuta a letra dele, aí você escreve, depois você traz para cá. Às vezes vem num sonho também, né? Você tem essa possibilidade, você né? Tem um sonho e aí nesse sonho esse ponto vem para você, depois você escreve, traz para dentro da casa. Então, existem várias maneiras de fazer. A grande maioria dos pontos ele passa por essa questão da mediunidade do mão de couro. Deus porém atender, guardem as almas a Oxalá, pelos caminhos sempre abençoar. A já trouxe nas suas ondas 2 pretos velhos que me acompanham. Quem eles são? Quem eles são? É Pai José e Vó Maria Conga. Quem eles são? Quem eles são? É Pai José e Vó Maria Conga. Quando eu tô atrás do atabaque, tocando, cantando, eu me sinto livre. Me sinto em paz comigo mesmo. Consigo esquecer todos os atritos, todas as divergências que a gente tem no dia a dia. É onde eu me sinto feliz, me sinto em paz. Eu considero que a música é Deus, né? Para mim é uma grande certeza que eu tenho, assim, porque a música ela nos coloca em contato com uma dimensão muito além, né? Desse lugar físico, material aqui. Tanto que a minha experiência com música é de como que quando eu estou em contato com essa dimensão que é em outro lugar, é também em outro tempo. E é aquilo, né? Às vezes você tá ali dedicado à música durante umas 3 horas, parece que passou 10 minutos, mas você ficou 3 horas ali, né? Porque realmente é um tempo diferente. E eu acho que é nesse tempo, nesse lugar, nessa outra dimensão, que a gente consegue acessar também os campos mais sutis, né? Tanto os campos internos, né? Aprofundar na gente mesmo, quanto tá aberto para ser influenciado por outras energias. Então, se a gente consegue navegar dentro disso, se a gente consegue canalizar isso, a gente fica mais atento àquilo que nos inspira,
fica mais atento a formas diferentes de dizer uma coisa, de expressar. Então, para mim, a música é realmente uma coisa que transita entre religião, entre divino, sagrado, entre o agora, entre o passado e o futuro. É realmente um lugar que eu me esforço muito para estar, para me dedicar, né, para me entregar ao máximo, assim. E muito do que eu tenho na minha vida é porque a música me deu, e mais do que me deu, a música me mostrou, me apontou, né? E é um caminho que eu tenho trilhado desde então. Na minha opinião, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque a música, ela, quando você vincula algo mais espiritual, mais religioso, tem que ser tratado com muito respeito, com muito carinho. No meu caso, em particular, eu tive a permissão, né, do pai da minha casa, dos guias da casa, para que eu pudesse fazer esse trabalho. Então, eu fiz uma longa pesquisa, ainda estou nesse processo da pesquisa, mas as músicas já avançaram e no nosso caso, que a gente está transformando a sonoridade, a textura sonora de uma forma mais híbrida, com instrumentos eletrônicos, aí o cuidado tem que ser redobrado, né? Porque para a gente não fugir da raiz, mas também ter essa, como é que eu posso dizer, essa contemporaneidade na música, né? Trazer ela para a realidade nossa atual, que está muito híbrida, né? Hoje nós estamos fazendo um movimento para a expansão dessa cultura que por muito tempo ficou fechada. Por muitos anos a gente ia no terreiro, às vezes ia escondido no terreiro, né? Quantos terreiros aí eram escondidos. E hoje o movimento que a gente vê, não só aqui no Nossa Senhora da Conceição, mas em outros terreiros também, é essa expansão. E não só uma expansão, não, porque isso é muito importante, mas a expansão cultural e a expansão religiosa. Então a gente fala realmente, a gente segue a tradição, as tradições dos orixás, a gente segue as tradições dos guias, dos protetores, a gente não tem vergonha mais de carregar as nossas guias, a gente não tem mais, a gente vê cada vez mais um movimento de pessoas falando, não, qual que é a sua religião? Eu sou umbandista. E isso cada vez mais é um movimento que está vindo com bastante força e fazendo com que o espaço do terreiro acaba sendo um espaço cultural. Eu vejo a Umbanda por dois olhares, assim, um olhar espiritual mesmo, mas um olhar cultural. Então o terreiro, na minha opinião, é o lugar onde a gente vai se conectar com esse sagrado, vai aprender sobre as entidades, sobre a história iorubá, a história afro-brasileira, afro-religiosa brasileira. A rua, a partir do momento que você coloca uma música na rua, você, em algum momento você pode meio que perder o controle, né? A música pode estar falando com um tema super religioso e está sendo tocada num carnaval, como acontece. A gente tem vários exemplos de artistas inúmeros que falaram da Umbanda ao longo do tempo, com irreverência, com descontração, mas não com falta de respeito, né? Então o fato de estar na rua não quer dizer que é desrespeitoso, mas deve-se ter um cuidado especial com isso.
se a gente for pensar a linha do tempo, né? A maioria das influências de música de raiz africana surgem na Bahia, obviamente, que foi o primeiro lugar, né, onde as pessoas escravizadas chegaram e ali iniciaram um tipo de convivência que era uma convivência também multicultural, né, porque eram muitos povos de muitos lugares diferentes do continente africano. E o resultado disso, né, é uma potência imensa, né, apesar de todas as questões totalmente negativas, né. Mas esse acúmulo de culturas, né, ele gerou realmente uma forma de expressão que é uma musicalidade que uma das fontes é a própria Bahia, né? E tanto que se a gente for pegar a obra dos Tincoãs, por exemplo, né? É algo que é moderno para a época, mas que está dialogando com as raízes mais anteriores, mais primitivas, né? Mais ancestrais dessa construção do Brasil. E ao mesmo tempo a gente está aqui em Minas Gerais, né, onde nós temos uma influência muito grande também da musicalidade por meio das congadas, né? Então eu acho que as congadas, os ternos do Rosário, é uma forma de expressão que está ligada às linhas étnicas, né, dos povos que vieram das regiões ali do chamado Reino do Congo, né? Mas que aqui acabam ganhando outros contornos, né? Eu fico sempre pensando muito nessa influência na diferença de quando você está no nível do mar, de quando você está recebendo uma influência, uma energia ali do oceano, né? No nosso caso do Oceano Atlântico, e quando você está nas montanhas, quando você está longe do mar. Então acho que os procedimentos musicais eles vão mudando, os hábitos vão mudando. Então o que eu vejo muito aqui na nossa região, né? E principalmente por participar da Congada, é essa mistura mesmo, né? Do samba de roda, da umbigada, das músicas presentes em terreiro, né? Então, a Umbanda que chega misturando também influências indígenas, né? Caboclas e tudo mais. Então, eu acho que é uma característica muito, muito bonita e o que eu acho mais importante, que tudo isso é um conhecimento, é uma linguagem, né? E o que eu acho que a gente tem mais que se questionar e questionar as pessoas que estão perto da gente e questionar quem decide o que é cultura, o que não é por que esse conhecimento, essa linguagem não pode ser vista como algo emancipado, né? Fica sempre como algo menor. A gente chama de popular aquilo que, né, para falar, não, erudito é isso aqui, acadêmico é isso aqui, o resto é popular. E eu acho que nós estamos num processo de descolonização do pensamento nesse sentido, né? Para fazer esses conhecimentos todos acumulados e que estão na mão de muitas pessoas consideradas, né, pessoas simples, mas que têm um conhecimento absurdo. Como a gente pode valorizar cada vez mais esse conhecimento para que ele vire também uma base de ensino, né, de ensinamento. A gente tem como ritmos ritualísticos mais utilizados, né, que são o cabula, o samba cabula, né, ele é muito utilizado para manter, né, a energia da casa, para abrir os trabalhos, então se utiliza muito o cabula.
A gente tem também, né, o Ijexá, que é um toque que é utilizado muito para as Iabás, né? Então, quando você vai fazer um toque para Oxum, um toque para Iemanjá, um toque para Nanã, geralmente você faz, né, utilizando do Ijexá. E tem os toques que são toques mais quentes, né? A gente tem o Congo de Ouro, né, que é um toque que ele é mais quente, ele é mais, né, você sente que a energia dele ele é mais acelerado. Geralmente é feito, né, para caboclos boiadeiros, para os próprios boiadeiros. O barra-vento, que ele é muito utilizado também para invocar a força e a energia de Ansan. Então, esses são os toques que a gente tem mais comumente. Além, né, como o processo de aprendizagem da Umbanda, ele se dá muito pelo ouvido, né? Você não tem uma escola, né, que fala, não, vamos aprender a fazer assim, se bate assim, né, no tempo tal. Tem aqueles toques que a gente geralmente não tem um nome assim para ele, mas que é a energia do próprio Monte Couro que está ali tocando, né? Eu particularmente faço um toque, as pessoas geralmente chamam esse toque de marcação, mas não é bem uma marcação, né? Mas é um toque que está sendo realizado, que está sendo feito ali, que também é utilizado. Então, tem essa energia também do Ogã, né, do Monte Couro que está ali, que ele consegue trazer essa particularidade dele para dentro dessa ritualística de toques. A música do terreiro influencia no meu dia a dia o aprendizado, tudo que eu faço hoje, eu sempre foco nisso, né? O que é ser da casa, o que é fazer o certo, fazer o justo. E as músicas ajudam a gente muito nisso, né? A música, para mim, ela é espiritual de uma forma geral, porque a música ela é uma ferramenta de transformação social, né? Ela usada da forma correta, você consegue levar conhecimento, você consegue acalentar o coração das pessoas. Então, ela é uma ferramenta que ela pode ser usada de diversas formas no que tange essa transformação. E ela me transformou, né? A música de terreiro me transformou, por eu ter essa vivência espiritual, de tocar na casa, aprender os pontos, dar essa permissão, estreitar esse laço com o sagrado e com as entidades, me trouxe uma experiência mediúnica incrível, assim, nessa minha trajetória musical. Existe um toque que é o barra-vento, né? Ele é também conhecido em algumas regiões do Brasil como quebra-pratos. E é exatamente isso, né? Ele é um toque de Ansan, que é essa orixá, né? Mulher, que traz essa força, essa energia da mulher. E eu acho que ele representa muito também essa questão da mulher no atabaque. Se antigamente a gente tinha várias questões, né, que falavam que mulher não podia tocar, né, por questões de menstruação, por questões, né, de ser mulher, hoje isso está quebrado. No candomblé a gente tem a questão da ritualística, né, então a ritualística do toque ela é feita pelos homens, né, os ogãs, né, que são consagrados para isso, mas nada impede que as mulheres aprendam esses toques. E na Umbanda, né, a mulher ela pode executar o toque, ela pode fazer o toque, ela pode estar na ritualística, né, atrás dos atabaques, entoando os cânticos. Então a gente tem aí essa quebra de barreira, né, essa quebra de paradigma. E aí eu gosto de trazer, né, o quebra-prato, ou, né, o barra-vento, como esse toque que mostra esse poder da mulher atrás do tambor. Pedrinha miudinha, miudinha de Aruanda, lajeiro tão grande de Aruanda. Tão grande de Aruanda.
pontos cantados, a música dentro do terreiro, traz essa vibração positiva, a alegria dentro do terreiro, né? Além da alegria, traz a firmeza, né, de cada entidade que está aqui presente, a concentração para cada médium que está aqui, sendo ele cambono ou médio de incorporação também. Um momento de conexão geral dentro do congado sagrado nosso. Os pontos cantados, né, as cantigas de Umbanda, eles contam para a gente histórias, né? Então, quando você pega um ponto, né, que você for analisar ali a letra dele, né, a composição dele, ele está narrando uma história, né? Uma história de uma entidade, a história de um orixá, a história que algum filho passou, né? E o momento que você utiliza isso dentro né, da gira, dentro do momento que a gente está fazendo ali, cantando para o sagrado, também tem, né, a sua forma de utilizar. Tem alguns toques que a gente utiliza, né, para chamar uma energia, que são toques mais fortes. Tem toques que a gente chama para fazer um processo de limpeza, né, que são toques até mais calmos, mais tranquilos. Então, os pontos, eles também trazem essa energia, né? Tem pontos que são pontos de limpeza, tem pontos que são pontos de emanação, tem pontos que são pontos de chamar a entidade, ou pontos de despedida, né, que é quando a entidade está deixando o terreiro, né, está finalizando a gira. Então, cada ponto tem a sua função, né? E saber utilizar esses pontos também é importante. Então, é como se fosse uma grande música, né? Quando a gente olha para a quantidade de pontos cantados que a gente tem, e olhar para a gira, é como se fosse uma grande música que a gente tem. Então, a gente tem os pontos para começar, os pontos para invocar, os pontos para manter energia, os pontos para limpar e os pontos para finalizar, né? Essa é a grande composição. Bom, eu acho que eu transmito a palavra de conforto, né? Muitas vezes a gente toca, quem escuta o cântico, quem escuta o toque do tambor, às vezes dá aquela aliviada no coração da pessoa. Eu acho que eu consigo passar isso para eles, assim, em forma de toques ou cântico, consigo transmitir uma energia boa para eles. Nós temos principalmente nas culturas de tradição oral, né, a voz e o canto são uma grande base, assim. E dentro de algumas linhas, né, de algumas tradições, você tem a presença dos tambores, né? Em muitos lugares do mundo, o tambor ele faz parte não da musicalidade, mas da ritualidade, da forma de se expressar e de evocar sentimentos, sensações, evocar divindades, se comunicar, né? E eu acho que o que é muito legal e muito bonito é que dentro, por exemplo, do candomblé e da umbanda, você tem o tambor e a voz como o princípio dessa comunicação, né? Mas a música em si, a arte em si, ela não tem uma função, né? Ela é uma linguagem, é como se você escreve uma frase com as letras, né? Com o abecedário, as sílabas e tal. Aquela frase, ao final, vai ter um sentido, mas as letras são letras, as palavras são palavras, a frase é a frase. Como a gente usa, isso é o que gera sentido. Então, eu acho muito bonito que a gente está fazendo uma experiência de aprofundar na possibilidade de trazer elementos que vão, talvez, elevar a conexão, né, do que é feito dentro da coisa religiosa, mas, ao mesmo tempo, mostrar que essas músicas que tocam nos terreiros e tal, são músicas como qualquer outras, e olha quanta riqueza é possível criar a partir de interpretações diferentes. Eu acredito que o intuito dos trabalhos que vem sendo feito em torno das religiões de matriz africana é
convergem em uma coisa apenas, né? A gente só quer o respeito, a gente não fica aí pregando, querendo levar ninguém para o terreiro, mas a gente exige o respeito, né? O direito de termos os nossos cultos, de louvar as nossas entidades, os nossos orixás, porque o Brasil ele é multirreligioso, ele é multicultural, mas infelizmente ainda é um lugar onde se preserva muito o racismo e a intolerância. Então eu acredito que esses trabalhos que vêm sendo produzidos, não só o meu disco, mas diversos outros trabalhos dentro da temática afro-religiosa, é para a gente se atentar ao respeito ao próximo. E um exemplo disso, a minha banda é multirreligiosa e estão todos em prol de um disco de Umbanda. Então, que é um respeito maior que esse, né, das pessoas. Eles não estão abrindo mão da religião deles, mas eles estão respeitando as religiões deles e a minha para fazer esse álbum. Então, eu acho que é o que a gente precisa de levar para as pessoas: amor, respeito e tolerância. É o básico. Eu tenho uma formação católica, né? Católica Apostólica Romana, mas já tem alguns anos que eu penso muito mais num catolicismo popular do que necessariamente numa religião de igreja. Porque, assim, a gente usa chá para a gente se curar, né? A gente tem os nossos momentos de conexão com a natureza. A gente cria relações com outras pessoas que são de outras linhas de pensamento, de outras linhas religiosas. Então, para mim, estar aqui, além de ser uma honra, né, de estar com pessoas que eu admiro o trabalho, admiro o trabalho mesmo que vocês aqui no terreiro fazem, de conexão com a comunidade, de ser um ponto de referência também de acolhida para as pessoas, e acho que pessoalmente tudo isso me enriquece, né? De poder ter contato e aprofundar um pouco mais com esse conhecimento que vocês estão passando aqui para a gente. E musicalmente, e aí eu entro um pouco na questão, né, de entender também esses lugares, né, como o terreiro aqui, como um espaço cultural, realmente, né? Da gente entender que aqui também, para além de toda a possibilidade de formação religiosa, de ser um espaço de formação de cultura, porque toda a cultura que está envolvida nessa religião, o quanto ela não pode nos ensinar. Então, eu acho que quanto mais a gente fortalece essa visão, mais a gente quebra os preconceitos, a gente possibilita que essas iniciativas se emancipem, né? E de certa maneira não existe possibilidade de futuro no Brasil que não seja assim, que não seja com um respeito real a todas as culturas, a todas as tradições e principalmente entendendo que a base da cultura brasileira é uma base preta, é uma base de raízes, né, afro-brasileiras. Não vai existir um Brasil melhor se a gente não passar por isso. Então, nós que, né, no meu caso, que não sou umbandista, que não sou do candomblé, a gente precisa entender também, né? E achar formas de se conectar também com essas expressões, com essas culturas, com essas religiosidades, para novamente, para a gente não aceitar mais um pensamento colonizado, né? Que a gente possa, a partir disso, refundar uma forma de olhar para a gente mesmo e olhar para o Brasil que a gente está construindo. Tendo essa abrangência cultural, aqui a gente consegue contar uma história, contar a história de um povo, contar a história dos índios, contar a história dos escravos, dos negros, fazer esse movimento do feminismo, falar da mulher que cuida da casa, mas da mulher que vai para fora e que expande cada vez mais, e da música.
né? A gente vê essa vibração, né? O som do atabaque não é só aquele som que era reprimido, né? Que a polícia chegava, batia em todo mundo e tinha que acabar com aquilo lá. Não, hoje a gente já tem além de ser por lei, a gente tem esse direito, mas principalmente hoje chega nas pessoas com uma forma muito melhor. E isso traz um conhecimento para todo mundo, essa abrangência é um conhecimento e traz para o terreiro uma energia assim de, poxa, estamos num caminho certo, no caminho que está assim, que a gente consegue ter mais pessoas, se a gente está tendo uma visibilidade maior, é porque as pessoas estão buscando isso, estão buscando essa energia que é do coração, essa energia que é da natureza. E fazer um trabalho como esse, para poder levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam a música de terreiro, isso é maravilhoso. Isso não é só, a música não é só a música, ela é uma oração. Ela é uma oração, a gente está ali invocando uma energia, chamando essa energia, trazendo ela para o terreiro, mas também que ela se expanda cada vez mais. Quando o tambor toca, eu sinto maior conexão com o universo. Quando o tambor toca, é um sentimento de conexão com o sagrado. É como se o nosso corpo, entrasse em outro plano.